Ceará e Fortaleza retornam das férias sem novidades nos elencos. O torcedor vai ter que esperar mais um pouco. E as leoninas do PC estão a um empate em casa para ter acesso à Série A do Brasileiro Feminino 2026. E mais, o sucesso dos nossos times no primeiro Mundial de Clubes. E muito mais no plenário esportivo, que conta com Paulo César Norões, com o Renato Abreu e com o Jota Lacerda. E o time tricolor do PC feminino, que está disputando a Série A2 do Campeonato Brasileiro, está a um empate. Venceu o Brasília Minas, ou Minas Brasília, no outro final de semana, jogando lá, nas Minas Gerais, e no próximo final de semana joga aqui por um empate para subir à elite do futebol brasileiro, categoria feminina, no próximo ano. Enquanto isso, o Ceará vai ter que esperar mais um ano. Seria bom se os dois subissem, né, PC? Tudo bem? Tudo bem, Carlos Silva, um abraço a você, Renato, Jota Lacerda, você de casa que está nos acompanhando. Salutar, né, que a gente tenha aí a oportunidade de voltar um clube cearense na primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino, salvaguardando aí a presença do masculino, porque é o que garante, em termos de receita, a presença do feminino. Vamos lembrar o caso do Ceará, que tentou vários anos seguidos até conseguir subir seu time feminino, mas no ano que o time feminino subiu, o masculino caiu. E aí faltou grana para bancar, e no ano seguinte o Ceará foi um vexame. Ou seja, um puxou o outro para baixo. Exatamente. Não, ela puxou, um subiu, cruzou com o outro. Exatamente. Um subiu e o outro desceu. É e aí as meninas sem recursos nenhum, o departamento feminino praticamente sem recursos, foi um vexame. O Ceará amargou goleadas horríveis, né? Então que o Fortaleza aí trate de se reerguer, o time masculino, para poder dar a sustentação necessária aí para que o projeto do feminino possa seguir adiante. E quem está retornando é o volante Rian Guilherme. Ele é do Fortaleza, fez excelentes participações nos brasileiros da categoria sub-20. Aí foi para fora, andou pelo Volta Redonda, andou pelo Operário do Paraná e atualmente estava no União Leiria de Portugal. E está retornando. O contrato dele termina no próximo dia 30 e o Fortaleza já requisitou o retorno dele ao PC e já vem direto para o elenco profissional. Enquanto isso, vem um, vai outro. O volante Chapo, o zagueiro Chapo, está sendo vendido pelo Fortaleza, Chapo, né? Bernardo Chapo, exatamente para um time da primeira divisão portuguesa. O comunicado foi feito pelo presidente do Vila Nova, time que ele está defendendo, pelo menos estava até o final de semana passado. Renato Abreu, Oi. É uma boa, né? O Fortaleza voltando à Série A, aliás, chegando à elite da Série A do futebol feminino, né? É uma boa. Embora eu não seja o mais recomendável a falar, eu acompanho um pouco futebol feminino, eu confesso. Acompanho muito pouco, eu vejo muito a Copa do Mundo, me chama a atenção a Copa do Mundo, quando chega a Copa do Mundo feminina, da FIFA, né, aqueles estádios bonitos. A próxima vai ser aqui no Brasil. E a cor do Brasil, pois é. Então aí eu assisto. Aqui em Fortaleza, né? Aí você vê aquela seleção americana, que é boa, a própria seleção brasileira que andou disputando com a Marta, a Formiga, etc, o time envelheceu e tal. Mas aqui no Brasil, aliás, em regra geral, porque eu acompanho às vezes, nesses canais fechados, o campeonato feminino na Europa. Eu acho lá muito mais organizado, que eu acho que o campeonato feminino brasileiro o masculino também lá é mais organizado. Tudo é melhor. E aqui lá não é mais organizado. Então é um reflexo disso, porque o campeonato feminino brasileiro é meio amadorístico. Eu vejo, por exemplo, as transmissões, às vezes, algumas vezes, poucas vezes, são uns gramados, uns campos de treino, não é nem estádio, não tem ninguém assistindo o jogo, tá certo? Ainda não engrenou o campeonato feminino, porque não tem organização, porque não tem dinheiro, essa é a grande questão. Não tem, o dinheiro todo é para o futebol masculino, evidentemente, que é o que enche estádios. Tá? Mas, de qualquer maneira, como é obrigado a ter, né, porque a CBF e a FIFA determinaram isso para tentar viabilizar o campeonato, em nível mundial a coisa já está mais ou menos andando. O Brasil, o Campeonato Paulista é bom. O Campeonato Paulista tem muita disputa, né? Eu até vi agora o São Paulo. Ferroviária, Corinthians, São Paulo, Santos, e a torcida comparece. E a torcida comparece. O campeonato mais organizado é o de São Paulo, né? Também por razões óbvias, né? Que é o estado mais rico, aquele negócio todo. Mas, de qualquer maneira, há vísceras ao time feminino do Fortaleza e que a CBF consiga, de alguma forma, arranjar patrocínios para viabilizar maior rentabilidade para as meninas, porque não tem muito dinheiro, elas não ganham muito dinheiro, quer dizer, é um suplício.
Mas já foi pior. Tá Já, não, já. Agora, a exemplo pior do do que o que está também, né, Paulo César? A exemplo do masculino, começa a despontar, vão logo para a Europa ou Estados Unidos. Exatamente. Talvez por isso a gente não tenha um nível tão elevado como tem. Eu, às vezes, acompanho os jogos da Premier League. Pronto, a Premier League é muito competitiva. Muito bem organizada, o Manchester City, todos os times da Premier. Tá aí. Eu acho que o maior campeonato hoje feminino do mundo é a Premier League. Eles jogam em estádios totalmente preparados, Exatamente. bem equipados, tudo diferente do que acontece em alguns estados brasileiros, e os times têm um padrão de organização bem maior. Mas, ô Lacerda, para ser mais correto, mais preciso na informação, o Ceará abriu mão de disputar a Série A2 este ano, né, por causa das dificuldades financeiras, tudo em virtude daquilo que o Paulo César falara anteriormente. Aí ele foi para a Série A3. Esteve próximo de retornar à Série A2, mas no jogo do cruzamento que poderia dar o acesso, ele empatou em casa com um time do Piauí, empatou aqui e lá perdeu o jogo. Aí ficou fora, vai ter que disputar mais uma vez a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Fortaleza, eles inverteram. Enquanto o Fortaleza passou vários anos na Série C do Brasileiro e o Ceará chegou a disputar a Série A no mesmo período, agora é o inverso. O feminino do Fortaleza na Série A e o Ceará feminino na Série C. É verdade. Abraço, Carlos, PC, Renato, os amigos todos. O ponto é esse a que você chegou mesmo. Falta de investimento, falta de estrutura, falta de incentivo, porque o futebol brasileiro feminino é praticado no Brasil há muitos anos. Década de 90, eu lembro, já acompanhava as primeiras meninas que despontaram na seleção brasileira. Lá em Salvador, inclusive, era comum. Final de semana eu ia a alguns jogos, inclusive jogava nosso time lá, jogava contra o time das meninas. Olha aí, e ainda vocês ainda perdiam, né? Lembra da Cici? Que time era esse? Às vezes, o time feminino. Não, vocês às vezes, nosso time masculino jogava contra o time das meninas. Perdiu das meninas. Às vezes tinha umas zagueiras lá, meu amigo. Tinha umas zagueiras lá que não era brincadeira, não. Naná, nós tínhamos uma colega, Naná, colega de redação, Naná Moreira, que era meia esquerda, jogava em nosso time muito bem, por sinal. E às vezes ela jogava no time das meninas. Então, o futebol feminino, ele não... Muita gente pensa que começou hoje. Agora, em termos de institucionalização, em termos oficial, agora na gestão de Edinaldo Rodrigues foi que o futebol feminino teve um grande incentivo, inclusive com a organização dos campeonatos, com as divisões e tudo mais. Mas é porque também foi uma imposição da FIFA. Sim, mas foi na gestão dele. Ele seguiu, ao menos ele seguiu, porque ele também poderia não ter seguido, né? Então não vamos desmerecer, né, assim, porque foi... Aliás, no Brasil, tudo só funciona na imposição. O corporativismo baiano é lindo. Não, esse é o problema. O que é que funciona? O que é que funciona aqui se não for na imposição? Porque, na verdade, o feminino, o futebol feminino, ao contrário, o masculino, ele não nasceu grande como ele é. Sim. Ele foi naturalmente crescendo na prática e na assistência. Muito preconceito, inclusive, no começo. E as mulheres eram impedidas de jogar. Era considerada... Quando você viu uma menina jogando... Mas isso é lá, década de 40, de 50... Não joga não, que isso não é coisa pra menina. Era um futebol, era bruto demais pra mulher nem votava. E você vê como é engraçado. Aí você vê como é engraçado. Lá nos Estados Unidos, o futebol é mais praticado pelas mulheres. O nosso futebol, o soccer, é praticado pelas mulheres. Por quê? Porque o futebol bruto lá é o futebol americano. Né? Esse é que é pesado. Absorve a testosterona masculina lá. E os conceitos também, né? Lá o que acontece muito nos Estados Unidos, quando eu estive lá em 94, eu fiz matérias sobre isso, inclusive com brasileiros que trabalhavam lá já nas universidades. As universidades incentivam muito. Então, quando você ingressa... Na escola, na própria escola. Você ingressa e chega... Quando você chega na universidade, se você for um atleta de qualidade, você já passa a ganhar. Claro. Não, eu tenho um amigo meu, ele é meu compadre. Ele mora lá na Flórida e os 3 filhos dele, são 2 meninas e um menino, todos praticam esporte. Uma pratica vôlei, o menino pratica futebol... E a outra, não sei se é basquete, mas todos praticam esporte. Basta dizer que as lá nos... medalhistas olímpicas saem muitas vezes das universidades. É isso que eu ia dizer. Basta dizer que a divisão de base do basquete americano, que é o maior do mundo,
são as ligas universitárias. Sim, universitárias. Sim, então- a Simone Biles veio da universidade. o que falta no Brasil é essa organização institucional. Aliás, não valoriza na divisão de base. Você vê algum jogo de base? Não. Alguém vê? Os jogos de base são largados em campos sem condição, porque campos Lacerda, pequenos. o que acontece é, se você pegar todas as grandes potências olímpicas mundiais, todos são países que trabalham desde cedo o binômio esporte e educação conjugados. Sim. Entendeu? Todos Nós temos eles, isso pode ir no atrás. Brasil. Até os países comunistas da época da Guerra Fria, que ali por uma questão Eram os até que de mais propaganda, incentivavam. eles gastavam Eram uma os que mais fortuna incentivavam. no esporte universitário para poder mais por propaganda. forjar grandes atletas para vender para parar do regime. Até meados da década de 70, o futebol brasileiro, os grandes clássicos, eles tinham as preliminares feitas pelas equipes. Quantas de vezes eu amadores. assisti no PV, você lembrou bem? Ceará Carlos? e Fortaleza. Ceará e fazia Fortaleza na o torcedor preliminar. Hoje chegava não pode mais dar o cabo do cedo. gramado. O torcedor chegava mais cedo ao estádio Pra porque assistir. ele não ficava como hoje, de braço cruzado, vagando pelas cadeiras dos estádios, esperando começar. E ainda tinha o um jogo de aspirantes. Eles chegavam cedo porque ele tinha um aperitivo Tinha. gostoso, que era a preliminar para ver quem estava, quantos jogadores de Ceará e Fortaleza e do próprio Ferroviário saíram das bases. Foi no jogo Agora, desse. eles eram assistidos por estádios lotados. Era um Claro. incentivo para eles. Foi no jogo desse, Carlos Silva, que eu vi Clodoaldo. Ele dizia, porque esse baixinho Não. joga muita bola. E mais atrás Clodoaldo, eu ainda, vi foi o num Clodoaldo jogo começou. desse O de Haroldo, preliminar. ponta direita do Peraí, Fortaleza. foi num jogo desse de preliminar que a Ponte Preta viu o Mirandinha jogando aqui e surrupiou o Mirandinha do Exatamente. Ferroviário. Exatamente. Então, Levou na calada da noite, pegou o menino e levou com ela. nós Mas tínhamos, vamos falar do. nós tínhamos o aspirante, depois veio o amador, depois veio o base, depois acabaram com tudo isso, esconderam tudo isso e dão campos sem condição, muitas vezes, tudo para o futebol de base, para o futebol feminino. Então, precisaria que realmente existisse uma liga. Ainda tem mais, os clubes sofrem. Os clubes que têm outros esportes, como náutica, não é? O basquete e tal, sofrem porque é pesado, eles não conseguem ter verba para isso e aí sucumbem. É simples, por exemplo, se eu disser a você que eu tive o privilégio de, com 18 anos, 17, 18 anos, jogar no estádio com 10 mil pessoas numa preliminar, hoje, se eu disser, vai dizer que mentira, mas na nossa época era comum. E eu jogando futebol amador ali, no Joia da Princesa, numa preliminar do Fluminense de Feira, campeonato estadual, com um público de 10, 15 mil pessoas. Então, isso nós tínhamos, hoje não temos mais. E aí nós não temos um incentivo para verdade. esses esportes secundários, né? Esse volante Rian Guilherme, que está retornando do União de Leiria, de Portugal para o Fortaleza, ele foi vice-campeão brasileiro pelo campeonato de aspirantes. O Fortaleza foi vice-campeão, ele era o titular, era o volante titular do Então, Fortaleza. Aí foi para o Rio de Janeiro, jogou no Boa Vista, no Volta Redonda, no Operário do Paraná, aí foi para o União Leiria, se destacou lá e está voltando para o Fortaleza. Exatamente. Agora. Eu acredito que agora, se realmente vingar, né? Porque no Brasil a gente tem que ver, se vingar, se realmente vier esse fair play financeiro, os clubes... Pronto, vamos começar a falar agora disso aí pelo seguinte: Ceará e Fortaleza estão retornando das férias. O Ceará retornou nesta segunda-feira, às 16 horas houve a apresentação lá no Carlos de Alencar Pinto, e o Fortaleza retorna quarta-feira, depois de amanhã. Ambos sem novidades para o torcedor, e a maior dificuldade, o maior problema é exatamente o mercado inflacionário. Demais. Eu conversei com dirigentes do Ceará, hoje mesmo conversei com dirigentes do Fortaleza e disseram: olha, o negócio não está fácil, inflacionado demais o mercado e não está sendo fácil encontrar jogadores dentro de uma realidade financeira que a gente possa contratar. Então, é necessário, é urgente e necessário o fair play financeiro. Começando por você, Jotinha. Os clubes criaram, há muito tempo que eu venho dizendo isso, eles mesmo criaram essa bola de neve, esse monstro, esse monstrengo, que são jogadores que muitas vezes não merecem mesmo receber o que recebem, porque não tem qualidade. E o futebol, assim como qualquer outra atividade, deve ser por meritocracia. Você teve méritos, teve qualidade, você é melhor, você ganha mais. Mas no Brasil não é bem assim. Costuma-se até dizer, quem tem um bom empresário faz um bom contrato, não é? Independente de se tiver bom futebol ou não, melhor ou não. Então o que eu estava dizendo era que com a adoção do fair play, se realmente ele vier, os clubes vão ter que valorizar mesmo de fato agora divisão de base.
Os clubes vão ter que prestar bem atenção à divisão de base. Não adianta ficar dizendo que não tem, que é caro, que é isso, que é aquilo outro, porque você investe. Mesmo que invista pouco, o clube que investe 300 mil reais, 400, 500 mil reais mês numa divisão de base, ele precisa tirar alguma coisa dali. Ainda que demore um pouco, que não precisa que sejam 2, 3, 4, 5 jogadores para vender, para fazer caixa, mas ao menos para alimentar. Você contrata jogador caro para ficar no banco de reservas? Fortaleza, por exemplo, que a base dele toda hoje é do futebol argentino, chileno. Você vai contratar jogador lá fora para ficar no banco de reservas? Você pagando com base de dólar para ficar no banco de reservas? Não faz sentido. Não faz sentido quando você pode fazer esse jogador em casa, nas divisões de base. Agora, tudo é um processo. Primeiro você tem que ter uma equipe boa, você tem que ter captação boa, você tem que ser um clube formador. Então é um processo. E não adianta reclamar, porque os clubes estão aí há 100 anos. E se nunca fizeram esse caminho, eles vão precisar fazer agora, porque eles vão precisar, de fato, agora com fair play, administrar melhor esse dinheiro. Nós vamos falar sobre essa questão dos clubes que estão disputando o Mundial no segundo bloco, mas só para citar um exemplo do que o Jota acabara de falar, o Flamengo, que está sendo sensação nesse campeonato, se você pegar o time do Flamengo, 80% é de jogadores brasileiros. E lançou agora o Wallace, né? Lá na Copa. O lateral direito, o Wesley, é brasileiro. Os dois zagueiros, os dois Léo, Ortiz e Pereira, são brasileiros. Os dois laterais esquerdos são brasileiros. Né? Aí você vai para o meio campo, o Gerson é brasileiro. Aí vai para o ataque, Luiz Araújo, o Bruno Henrique, o Pedro, todos jogadores brasileiros. E aquele menino que entrou... Lançou agora tem o volante e o atacante que estão entrando vez por outra. Aquele volante moreno que me deu um branco, que entra, está sempre entrando. Você vai ver isso principalmente nos times que... Então, exatamente do Flamengo e no Palmeiras, que são os times que têm recurso para contratar os melhores brasileiros. Recurso não é só recurso. São disponíveis. E olho. Trabalho tem que ter de recurso base. E olho. Olho. A base não, porque a maioria dos jogadores do Flamengo não são da base, não. Mas são brasileiros, mas não são da base. Mas o Palmeiras forma muito. Sim, também, mas contrata muito. O Flamengo também. forma muito também, porque esse menino que fez o gol, o terceiro, é da base do Flamengo. Base. Outra coisa. Não é só por questão de dinheiro, não. Não, é olho. Não, mas vamos deixar para falar disso no segundo bloco. Não vou falar do Flamengo, não. Vou falar do... Falar de Ceará e Fortaleza, as dificuldades. Essa dificuldade, eu pegar muito carona no que o Jota falou, porque se você der uma olhada no futebol brasileiro, tem muito clube investindo em base aí. Quem salvou o São Paulo agora foi a base do São Paulo, porque o time estava tudo quebrado. Quem salvou o São Paulo foi o Fluminense recentemente. O Fluminense recentemente. Então, não é essa aridez, não. Ceará e Fortaleza é que ninguém vê nada na base acontecer. Eu não sei o que é que a base do Ceará e Fortaleza não é tanto assim, não. Não, eu não vejo. É tanto assim, não. O zagueiro do Botafogo que está lá no Mundial foi formado na base do Ceará. Sim. O Fortaleza agora, o quarto zagueiro titular é da base. Sim, mas... Tem 3 jogadores lá que estão no elenco. Jogador no elenco. O Prior, o Kevin. Não, mas uma base que não existia até um dia desse. Então deixa eu só eis a questão. Sempre que a gente fala, diz assim, não existia até um dia desse. Mas mas até um dia desse. É o que eu estou dizendo, os clubes têm 100 anos. Exatamente, mas acontece que viraram profissionais agora. Né? Mas eu não pude falar, não, porque eu não concluí meu raciocínio. Não, você vai falar, mas só para reforçar, para melhorar ainda para você. Palavra aqui, depois o maior exemplo que nós tivemos no Brasil nos últimos anos foi aquele time do Santos, que 90% era da base, estava não sei quantos anos sem ganhar um campeonato, aí montou um time só com moleque, Robinho, aquela turma toda, ganhou tudo. Ganhou o Paulista, o Brasileiro, a Libertadores, ganhou tudo. E depois a geração Neymar, que ganhou a Libertadores, foi para o Mundial, né? Tomou aquele chocolate do Barcelona 4 mas ganhou a Libertadores. Mas chegou lá. E revelou o Neymar. O Diego Ribas, depois foi campeão pelo Flamengo. O Ganso, etc, etc. O Santos tem uma tradição de formar. Então, não é verdade que a base brasileira é ruim, né? Não. Agora, a gente precisa fazer que os nossos clubes olhem mais para eles aqui. Agora, esse negócio de fair play, que o Jota falou, eu vou pagar para ver, sabe por quê? Porque eu vou dizer uma coisa, eu estava até falando com o Wilton Bezerra, falando até de você, Carlos Silva, porque o Wilton Bezerra falou muito bem de falou você. Falando em você, e ele falou muito bem de você. E você até foi. Que eu digo, ele até me revelou que quem botou no rádio foi ele lá na Rádio Progresso. Na Rádio Progresso pois é, lá do Juazeiro. E eu era tão ruim que eu tinha vergonha de ouvir o que eu mesmo gravava.
Não, mas Pois ele me contou. não tinha nem gravador, era tudo ao vivo, deste onda. Mas Não, olha, aqui, essa fase aí foi quando ele veio para cá, contratado pelo Moés para a Rádio Irapuru, e eu insisti tanto para ter uma oportunidade, aí o Moés me botou para cobrir o Ferroviário. Era um gravador desse tamanho assim. Aí eu gravava, eu morava no Henrique Jorge, eu gravava, trazia para a rádio, deixava gravado, era um programa de 8 horas da noite. No primeiro dia que eu fui ouvir, eu só ouvi aquele dia, que era tão ruim que eu mesmo tive vergonha de ouvir, não ouvi mais. Viu? Foi uma história legal. Ele até contou que você saiu de lá e depois já foi lá na TV Vesmar e com pouco tempo já estava. Você é um gigante, realmente. Mas olha, eu conversando com o Wilton, e a gente trocou uma ideia interessante. A gente falou de fair play. Aí eu digo, agora, como é que vai ter fair play? Por exemplo, esse campeonato mundial aí, esses 4 que estão lá, estão morrendo de ganhar dinheiro. Aí isso já vai desequilibrar o Campeonato Brasileiro quando voltar, porque o Flamengo aí já ganhou 100 e tantos milhões. Tanto que renovou hoje com o Varela. Já ganhou 100 e tantos milhões. Mas aí você O Botafogo, que pode vai se classificar também, vai ganhar mais 100. O Palmeiras, os 4 brasileiros, eu acho que passam. Então, cada um já bota no bolso 100 e tantos milhões de reais. Quer dizer, já chegam aqui com dinheiro em caixa. Foi o que eu perguntei a Haroldo, mas aí, vamos lá, vamos colocar aí, o seguinte. Como é que vai dar fair play Mas o fair play não é para acabar com a riqueza de uns em detrimento do outro. O fair play é para que os gastos sejam compatíveis com as receitas. Equilibrar, entendeu? pagar dentro do orçamento. É isso que eu estou falando. O que não pode, por exemplo, é o Corinthians estar quase para cair, por exemplo, aí gasta o que devendo 2 bilhões sem pagar jogadores de outros concorrentes que ele contratou. O que não aí pode contrata jogadores. O que não pode é o Botafogo contratar acima do orçamento previsto. Exatamente. Agora, você tem que o fair play é fazer com que a atividade, o seu gasto na atividade seja compatível com a receita que você produz. Agora, PC... Claro que o Flamengo tem uma receita maior. Claro. Aí não vai, porque você não vai fazer o comunismo no futebol. Não é isso. Agora, passa também, inclusive eu perguntei ao Haroldo, quando ele esteve aqui com a gente, que é preciso que o que eles dizem que vai acontecer, que realmente vai ter uma liga. Eu duvido ainda, mas o dia acontece. Pois é, o que eu disse aqui. Eu prefiro aguardar, viu? No Brasil, a gente tem que esperar para ver a lei de São Tomé. Não tem jeito. Né? Mas o que dizem, inclusive que a administração do Samu Chaldi é transitória e que a CBF vai entregar o futebol aos clubes e que aí as ligas vão acontecer. A distribuição de renda tem que melhorar. Ela precisa melhorar. Porque se não melhorar, se a distribuição de renda não melhorar, vai continuar, não adianta fair play, não adianta nada. Mas vem cá, você não acha que o principal entrave para essa solução já ter acontecido são os próprios clubes? Exatamente. Porque ele não consegue nem não consegue fazer uma liga, cara. Não quer dividir. Ele não consegue se juntar. Porque eles não querem e criar uma coisa só. Porque eles não querem dividir. Por que o voleibol brasileiro hoje é sucesso mundial? Tem uma liga só. A Liga Nacional de Vôlei. Por que o futsal? O futsal tem a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, mas o grande atrativo é a Liga Nacional. Futsal, a Liga Nacional. Então, esses esportes todos criaram ligas. Mas eles não querem dividir, Agora, cara. Em cima do que o Renato falou anteriormente, o vencedor do Mundial de Clubes, ele vai receber cerca de 700 milhões de reais durante todo o campeonato. Porque cada etapa tem um valor e o prêmio final é de 40 milhões de dólares, a última partida. Ou seja... Aí, ao longo do campeonato, o vencedor vai receber 700 milhões de reais. É mais de 60%, por exemplo, do orçamento do Flamengo e do Palmeiras. Aí é uma mina, é uma botija. Mas é uma coisa que vai acontecer de 4 anos. Exatamente. Né? Agora, e outra coisa, né? E que você não vai chegar toda a vida a ganhar. Que use bem o dinheiro, né? Sim. Porque senão torra o dinheiro e mesmo que nada. Agora, o Mundial é preciso rever também alguns critérios, porque tem um time que está disputando esse Mundial que eu não sei qual foi o critério que se estabeleceu. Porque você tem que ter representante de todos os continentes. Eu sei, mas como é que eu admito, por exemplo, o Benfica e o Porto e o Liverpool não? Umas coisas interessantes. Não, mas aí é porque... E o Barcelona não. É porque aí você tem a questão dos critérios. Não, o Benfica não ganhou o Champions. O Benfica ganhou a Conferência League. Mas aqui, por exemplo, nós temos 4 brasileiros disputando. Nós temos os 4 brasileiros que foram campeões da Libertadores. Só um minutinho. Porque terminou o bloco. Vamos falar no segundo bloco. Tá bom. Inclusive sobre essas distorções que acontecem e essas coisas mal explicadas. Porque o Renato levantou uma bola aí, nós vamos conversar isso no segundo bloco.
sobre essa questão. Qual é mesmo o critério? Por que você deixa um Liverpool de fora e bota um Benfica que foi terceiro lugar? Porque ele não ganhou a Champions League. Então nós vamos analisar já tudo isso no segundo bloco, quando falaremos de Campeonato Mundial de Clubes de Futebol. Já. De volta com o segundo bloco do Plenário Esportivo, aqui na Alesse TV e na Alesse FM, com Paulo César Noronha, Renato Abreu e J. Lacerda. E neste bloco nós vamos falar sobre o Mundial de Clubes, o primeiro Mundial de Clubes que está superando as expectativas em qualidade, em quantidade de torcedores, enfim, o que se esperava dele está acontecendo, sucesso absoluto. Agora, muita gente não esperava era que o futebol brasileiro ganhasse tanto destaque, uma projeção internacional dessa primeira fase. Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras, inclusive o Flamengo sendo o primeiro time a se classificar, a garantir já a vaga na próxima fase e os outros bem encaminhados. Ou seja, surpreendente positivamente a participação do futebol brasileiro nesse primeiro Mundial, né, o PC? Não tenha dúvida, Carlos Silva. Inclusive, no programa passado aqui, eu falava aqui que o grande barato desse Mundial seria a oportunidade que a gente estava tendo de finalmente aquilatar o real nível do futebol brasileiro, o futebol praticado no Brasil, pelos clubes brasileiros em relação ao resto do mundo. Por quê? Porque não há, pelo menos frequentemente, o intercâmbio entre o futebol praticado na Europa, principalmente, e o futebol praticado na América do Sul. Hoje esse intercâmbio não acontece com frequência, como acontecia antigamente. Antigamente você tinha aqueles torneios que eram famosos, Teresa Herrera, torneio de Paris, os clubes, o próprio Santos de Pelé, que eu diga, nos anos 60 e 70, viveu muito de excursões pela Europa, onde tinham campeonatos que eram amadores não, eram amistosos, digamos assim, mas que tinham um perfil quase que para valer, dada a importância que os clubes davam àquelas competições. Isso se perdeu com o tempo, até porque os calendários ficaram inchados, você não tem mais tempo para jogar quase nada, e aí acabou-se praticamente aí as competições intercontinentais, ficou reduzida a praticamente 1 ou 2 jogos do campeonato, aquele campeonato tradicional de fim de ano, né? Então a gente tem essa oportunidade agora e a surpresa muito positiva nesta primeira fase, que foi o desempenho dos clubes brasileiros aqui, e eu não diria só os brasileiros, não, o próprio Boca, embora não tenha, talvez até nem consiga a classificação, mas a gente viu que se entregou, que botou o Bahia para trabalhar, para conseguir um resultado, uma vitória que veio já quase no bambo no final do jogo. Mas assim, aquela diferença imensa que se achava que existiria nesses jogos entre europeus e sul-americanos, ela não se confirmou. Pelo contrário, a gente viu quase todos os jogos entre sul-americanos e europeus foram jogos duros, bem duros mesmo. E principalmente contra os clubes que de primeira prateleira, como a gente chama, o Real Madrid, o Manchester City, o Chelsea. Então, times que pensavam, talvez, que iriam chegar nos Estados Unidos para passear e tiveram um susto aí, porque encontraram adversários que se entregaram, que são organizados, que fizeram bons jogos. Não foi aquela coisa que a gente viu em muitos mundiais ali, de um time se trancar todinho, o goleiro ser o destaque da conquista, que fechou o gol e encontrar um gol numa bola. Não, pelo contrário, a própria vitória do Botafogo, que pareceu mais com aquilo ali sobre o PSG, você não viu o John, goleiro do Botafogo, ser o destaque. Não foi. O destaque foi o coletivo do Botafogo, que praticamente não permitiu ao bom time do PSG finalizar na direção do gol do Fogão. Então, essas coisas que a gente viu aí, o Palmeiras bem organizado, o Flamengo com uma vitória maiúscula, vitória de primeiríssimo nível contra o Chelsea, mandando no jogo, era melhor até quando perdia. Isso é que surpreende positivamente. E agora é a gente esperar o que acontece no mata-mata, porque o mata-mata, como lembrou o Renato aqui na segunda-feira passada, é outro campeonato, é jogo de vida ou morte, e aí as coisas nem sempre saem do jeito que a gente pensou. Mas eu acho que a primeira impressão já foi fantástica, já valeu demais a pena, já deu para ver que não há uma distância, talvez exista uma distância muito grande de recursos
técnicos e financeiros, mas um bom futebol, um jogado organizadamente, com bons jogadores, você consegue equilibrar mesmo contra times que são verdadeiras seleções. Ô, Renato, seria demais sonhar com um título brasileiro nesse primeiro Mundial para um time brasileiro? Carlos Silva, eu queria antes falar sobre isso, só refletir um pouco sobre o Mundial, a ideia da FIFA de criar uma competição mundial de clubes de 4 em 4 anos e um ano antes da Copa. Porque a FIFA transformou a Copa Intercontinental, que tinha força de campeonato mundial, o Flamengo ganhou em 81, que o Grêmio ganhou, que o São Paulo ganhou 3 vezes, por isso é 3 vezes campeão, mas eles ganharam a Copa Intercontinental, que tinha até um patrocínio de um carro japonês, a Toyota, era chamada Toyota Cup. Mas é chancelado como campeão do mundo. E ela transformou esse torneio intercontinental no mini mundial que acontece no fim do ano, em que o time europeu, por exemplo, entra só na final agora. O Flamengo, por exemplo, quando foi disputar, fez uma semifinal, ganhou e foi para a final e perdeu para o Liverpool em 2019. O Palmeiras, a mesma coisa, fez um jogo, fez a semifinal, classificou, foi para a final e perdeu a final para o Chelsea. Os demais o nem Botafogo nem chegou lá, nem o time do Fluminense. Aliás, o Fluminense chegou, mas tomou de 4 do Manchester City e ficou também como vice-campeonato. O Atlético Mineiro é que nem chegou, né? Nem chegou lá, porque foi eliminado pelo Casablanca, etc, etc. Então a FIFA, esse campeonato, ele ainda não é um consenso, não. A UEFA está contra o campeonato, talvez por ciúme, de poder, né? Talvez por ciúme, porque o campeonato é um sucesso. O que você sabe dos bastidores é que a FIFA vendeu a Copa de 34 para os árabes e os árabes injetaram dinheiro para viabilizar esse Mundial nos Estados Unidos. Eles compraram a Copa por $1 bilhão e 500 milhões de dólares, a Copa 34. A Copa 36, aliás, que a Copa 34 vai começar na Argentina e no Uruguai, porque é 100 anos de futebol. Essa é de 30. De 30, aliás. 34, 34 da Arábia Saudita. E a Arábia, se não tiver em guerra, né? Porque do jeito que vai. Mas bem. Se ainda existe. Isso ainda existe. Mas o problema é o seguinte: a Arábia, para comprar a Copa, ela injetou dinheiro nesse Mundial, para a FIFA. Exatamente. Então, viabilizou o Mundial. É sucesso de público, Eu adoro ver esses campeonatos e tal. Agora, tem alguns critérios que complicam. Por exemplo, a FIFA teve que dividir 32 clubes, então ela tem que fazer uma ginástica danada. A FIFA estabeleceu um critério dela, aleatório, que a Europa tivesse 12 times, que a Conmebol, América do Sul, tivesse 6 times, a Ásia, 4 times, a África, mais 4, a América do Norte, Central e Caribe, a CONCACAF, mais 4, a Oceania, uma vaga, que é aquele Auckland da Nova Zelândia. E o país sede dos Estados Unidos com uma vaga. Aí, quando ela estabeleceu isso, ela criou um problema. Por quê? Porque a América do Sul, ela estabeleceu um critério, os 4 últimos campeões da Libertadores. Ok, tá aí os 4 brasileiros. O Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo. Mas aí, tinha que entrar mais 2 pelo ranking, aí teve que fazer um jogo político para botar os 2 argentinos. Porque é inconcebível você não ter o Boca. Por quê? É um grande campeão de coisa. Então, teve jogo político aí. Na Europa, o maior problema. Por quê? Porque eles tiveram que usar critérios políticos, por exemplo, para premiar Portugal, que é o futebol menor da Europa. Aí entraram os 2 principais times de Portugal. O Porto, que foi campeão do mundo, e o Benfica, que também já ganhou o campeonato mundial. O Sport nunca ganhou, não foi aquioado. Então isso é um critério político para botar Portugal. Mas aí diminui times importantes da Europa, como por exemplo o Liverpool, que em qualquer ranking está na frente do Benfica. Menos no ranking que... Aí o Liverpool não entrou, o Barcelona não entrou. É verdade, viu? Então isso pecou um pouco desses critérios. A FIFA vai ter que rearrumar isso com relação ao próximo campeonato daqui a 4 anos, se é que vai existir. Porque a FIFA, inclusive, vai manter o Intercontinental. No final do ano tem Continental. Veja, os europeus estão reclamando porque eles estão em fim de temporada, porque, veja bem, a temporada deles começa lá no período que vai outono, final do outono para o inverno, eles começam a temporada lá. Eles estão no verão europeu, parou os campeonatos, tanto que terminou a Champions, terminou o campeonato Premier League, terminou tudo. E eles estão no período já a Fórmula 1 entra de férias, porque é o verão europeu, a Fórmula 1 entra de férias também. Pô, 20 dias. Né? Inclusive os jogadores europeus que não estão disputando, tem muitos passando férias aqui no Exatamente. Brasil. Aí, veja bem, eles estão reclamando, e com razão, que estão cansados com a maratona de jogos, comparada aos outros.
O sol escaldante da temperatura dos Estados Unidos realmente é terrível, isso aí tem que se considerar isso. Mas era assim na Copa do Mundo, foi eu assim. Eu sei, mas eu estou só dizendo que isso não foi bem pesado pela FIFA, e os europeus estão reclamando, tá certo? Agora, mesmo assim, eu não vou entrar nesse ufanismo de apostar um brasileiro campeão, sabe por quê? Porque os grandões, eles vão passar. O Manchester City, o Real Madrid ganhou um jogo com 1 a menos, nem coisa, parecia que estava com 12 dentro de campo. Então ninguém pode tirar o mérito. Esse PSG perdeu do Botafogo, o Botafogo jogando no esquema Zordil, aquele de matar o torcedor do coração, ganhou, tá certo. Mas o PSG vai passar também. Então, mesmo o Flamengo, que jogou bem, e aí eu concordo com o PC, deu uma aula de futebol e ganhou de um Chelsea, que não é a primeira linha, mas também não é um timezinho, não. É um time, da Champions League ali, da primeira fase da tabela. O Chelsea se equipara um Liverpool, se equipara um Manchester United, tá certo? Verdade. Inclusive financeiramente. É um time que gasta $1 bilhão por temporada em reforços. E, portanto, é um time pesado. Mesmo assim, eu acho que no mata-mata, dependendo dos cruzamentos com os brasileiros, porque de repente o Flamengo pode pegar, por exemplo, um Benfica. É jogo viável para o Flamengo. Mas o Palmeiras pode pegar o PSG, depende da posição na chave. Aí é mais duro. Quem vai pegar o Manchester... E daqui a pouquinho a gente vai saber, porque o Palmeiras joga com o time do Messi. Exatamente. Brigando pelo primeiro lugar, daqui a pouco, né? E lembrando, o Palmeiras joga à noite, né? Daqui a 10 pouquinho, horas da 22 horas. Se a gente olhar o cruzamento, se eu fosse torcedor do Palmeiras, eu queria ficar em segundo. Porque se ele ficar em primeiro, ele pode pegar o PSG. Mas o problema é que não vai saber. Não vai, porque é no memorável. Vai ser No memorável. Esse negócio de jogo de comadre não vai existir também, tá certo? Porque, aliás, Palmeiras vai jogar com o time do Messi, né? E o empate classifica os dois. Tem esse detalhe aí. O empate classifica os dois, o Palmeiras e o time do Messi. O Botafogo, que já jogou, pegou o O Atlético de PSG Madrid. também já jogou. Nós podemos ter um Flamengo e Botafogo numa quarta de final. O Flamengo, se ele chegar à semifinal e à final, aí é que ele vai esclarecer para as cruzar. pessoas que a gente não sabe o resultado do Botafogo, porque a gente está gravando o programa Gravando o antes. programa mais cedo. Então, quando a gente está Claro. falando aqui, a gente já sabe se o Mas Botafogo nesse passou ou não. momento que nós estamos falando aqui, gravando, o PSG está empatando em 0-0 com o Seattle Sounders e o Atlético de Madrid 0-0 com o Botafogo. 20 minutos do primeiro O PSG é favorito contra o Seattle e o Atlético Madrid e Botafogo É jogo duro. é mais igual, mas eu ainda acho o Atlético Madrid superior ao time do Botafogo. Mas enfim, o Botafogo surpreendeu, ganhou uma vitória importante e pode cruzar numa quarta final com o Flamengo. Aí morre um dos brasileiros no avançarinho, porque é essa perspectiva. Pois deixa eu ouvir desse o Lacerda. porque- Mas eu ainda acho. O Lacerda vai falar. O Lacerda vai falar, mas eu ainda acho. Para mim, os dois favoritos para ganhar o Mundial é o Manchester City e o PSG. Eu não descarto o Real Madrid e nem o próprio Flamengo. Agora, Se chegar na final, o Flamengo tem jogo. Lacerda, o treinador do PSG, recentemente campeão da Champions, ele disse que não entende a paixão do brasileiro por esse Mundial. Talvez porque ele ainda tivesse doído com a lapada que levou do Botafogo, né? Exato, é. O Renato também está apaixonado aí, ele não entende muita Não, coisa. ele não disse que Eu não tô entende, não. apaixonado Ele de quê? disse que porque ele ficou queria- impressionado. Ou bem impressionado, diga-se de passagem. Ele queria entendo o o que eu- Liverpool dele na competição, não sei o quê, queria não sei Não, o quê, macho, queria eu Benfica. expus um ponto de vista que está sendo questionado na Europa pelos jornais europeus, inclusive. E você também. Mas esse mesmo tem que- é antes só de lembrar começar. que, pelo mesmo critério, a Itália ficou fora da Copa do Mundo, a Alemanha ficou fora da Copa do Mundo. Então, meu amigo, é assim, Eu acho, você tem eu acho ter que cabe a crítica que a FIFA pode aperfeiçoar. Fazer política é você convidar pelo histórico. Mas você cobrou Aí a palavra do Lacerda e está tomando. Pois é. A FIFA fez uma gambiarra, essa que é a grande verdade. Você não entende essa Agora, se paixão você dele, quer não, defender Silvio. a FIFA, defenda. Não, o lance, PC, é que os grandes europeus, na verdade, eles foram lá, até por esse aspecto de férias e tudo mais, para fazer testes. Eles vamos lá fazer uns testes, umas observações, não é? Vamos, Onde é que a gente precisa reforçar? onde é que a gente precisa reforçar? Até a bola rolar, né? Até a bola rolar. Aí, quando a bola rolou, Onde é que você ouviu isso que eles disseram que ia fazer teste? Eu não vi isso. é o que se falava antes. É Eu o que não se vi falava. nenhuma- Não, ele não dizia. Eu não vi o Guardiola dizer isso. eu não vi- Fala, Lacerda, Era a vai. impressão que todo mundo tem. Ah, impressão. Mas eles não disseram isso, não. vem cá, o PSG, por exemplo, ele começou com o time forte Não. dele, o jogo? Começou? Começou com 5 reservas contra o Botafogo. E depois teve que botar os reservas feito doido para tentar Então, ganhar o jogo e não Onde é ganhou. que está a groselha? Exatamente. Na verdade, eles foram fazer isso. Claro. Né? Acontece que nem Ou nós seja, brasileiros, eles usaram como um laboratório. um laboratório, nem nós brasileiros esperávamos
que os brasileiros aos trancos e barrancos, de sei lá de que jeito, mas que fossem bem, porque levaram a sério. Porque realmente os caras saíram daqui levando para o brasileiro. Sim, é o jogo da vida. É uma competição para levar a sério, muito a sério. No aspecto financeiro, porque dá dinheiro, é rentável, e no aspecto também de vitrine. Claro. Até de ressurreição, né, da alma do futebol brasileiro, que está meio aí combalida, está meio largada. Então, os caras levaram a sério, está dando certo até aqui, tomara que dê até o final. Como disse Renato, em alguns jogos não é páreo, não, claro que não é. Não. Até pelo investimento e tudo mais. No entanto, essa é a beleza do futebol. Essa é a grandeza do futebol. Que você pode ter um time menor em todos os aspectos e dentro de campo ser pouco mais aplicado, organizado e surpreender. Sobretudo surpreender. Vamos louvar para reforçar a sua tese. Eu não vejo o Flamengo e o Palmeiras tão menor, não. Renato, só um minutinho. Só para reforçar a análise do Jotinha. Botafogo e PSG foram mais de 90, 100 minutos de defesa contra-ataque. Exatamente. O Botafogo deu um chute a gol que a bola já ia na mão do goleiro e traiu porque pegou no calcanhar do zagueiro. Depois foi a zaga do Botafogo, 90 minutos dando chutão para todo lado, de qualquer jeito. Mas lembre-se que não foi um jogo de massacre do PSG, não. O goleiro do Botafogo praticamente não apareceu. Mas foi domínio total. Não, foi domínio total de posse de bola. Foi. Mas não conseguia penetrar na defesa, os dois zagueiros do Botafogo. Tanto que os últimos 20 minutos do PSG era cruzando a bola na área, o tempo todo. Não, eu estou dizendo, eu concordo com você, que o John não teve muito trabalho. Agora, o que os dois zagueiros do Botafogo e os dois laterais trabalharam, e não tinha negócio de amaciar a bola, não. Era bola para todo lado. Todo lado. Incharam a cabeça, porque também eles estavam botando bola a chuveirinho na área todo o tempo, todo tempo. Quer dizer... assim, porque não conseguia entrar. Não. E isso é o futebol. Futebol é isso aí. Isso dificilmente vai acontecer no basquete, no vôlei. Mas no futebol acontece. No tênis. Mas no futebol é possível. Mas o fato de eles estarem em fim de temporada também é um ponto positivo para a gente. Claro que o nosso time valorizou. Eu acho que tem uma frase, eu acho que é do Felipe Luiz, eu não sei. Ele disse o seguinte... nas mesmas condições e pressão, o futebol brasileiro está provando que pode ser competitivo. Estou dizendo que é melhor. Como assim? No calendário organizado, porque eles estão lá, estão treinando, estão descansando, vendo um jogo. É diferente de um calendário maluco desse futebol brasileiro, que quando terminar o ano, o Flamengo joga 70 e tantas partidas. Não. Eles estão reclamando agora porque, por exemplo, o Manchester City... jogou 36 partidas. Jogou 64 partidas. O Real Madrid bateu o recorde de partidas numa temporada, 64. Pronto. 64 aqui os times fazem quando não são desclassificados. Exatamente. Só no Campeonato Brasileiro. Porque lá é mais organizado. Mas aí, quando... O Fortaleza naquele ano que foi a final da Sul-América, fez mais de 80 jogos. E aí, cara, para completar, tem o calor americano, que agora vai diminuir um pouco, porque vai acabar aquele jogo da tarde. Mas quando joga lá tem aquele inverno. Vai acabar o jogo da tarde, vai ser só o jogo agora das 4 da tarde, que lá já é 9 da noite, é porque o sol continua. Não, ao contrário, lá é mais cedo. É mais cedo. E o jogo das 10 da noite, que é noite já lá, que é mais ameno. Tem estados. Tem estados porque lá 10 da noite são 20 horas aqui. 22 são 20. Por exemplo, na Flórida são 2 horas de diferença. Aí tem jogo em Nova Jersey, que é em Nova York. No litoral leste são 2 horas em relação a Brasília. Tem que ver isso aí. E no litoral oeste são 4 horas. Mas eu acho que quando entrar no pega pra capar, que a gente vai ver realmente o tamanho vai falar ou não da vai competição. Ele já falou, não? Não, ele estava falando, não deixa, né? Tomou o tempo todo. Não. Fala, João. Ele já falou tudo que tinha que ser dito aqui e tal, inclusive chororô e tudo mais. Chororô de nada. Agora, se por acaso um acontecimento desse da vida aí, o Palmeiras passar e o Flamengo não passar... lembrar que o Marrocos chegou na semifinal da Copa passada. Aí é claro que ele vai chegar aqui mais chateado, mais machucado ainda. E por que o Flamengo não pode passar também? Sim, pode passar, cara. Se o Flamengo passar, você vai chegar aqui feliz da vida, dizendo que estava tudo certo, que estava tudo legal, ele citou aqui que não tem nada errado. Ele citou... E você vai reclamar um critério para não botar o Vitória, né? Você citou uma fala do... Você citou uma fala do Felipe Luiz que a gente aplica para cá. Pronto. Por que hoje a gente fala muito aqui das surpresas, entre aspas, que não são mais surpresas, no Campeonato Brasileiro, times médios como o próprio Fortaleza, que consegue fazer um campeonato de 4º lugar
com muito menos recursos. Por quê? Porque se organizou, ajeitou, tem um trabalho bom de vestiário, aquela coisa, um bom treinador, e consegue fazer frente a times que têm orçamento só ficou atrás dos 3 vendedores. vezes maior. Só dos vendedores. Exatamente. Isso pode acontecer. Esse nível é o que o Felipe Luiz conseguiu dizer. O Flamengo, ele pode não ter o mesmo orçamento lá do Real Madrid ou do Manchester City, mas ele tem bons jogadores e uma organização tática e técnica que pode fazer frente. Vai ganhar, não, mas pode até perder até um jogo de goleada. Pode acontecer. Pode. Mas ele tem nível para jogar de igual para igual, ele estando no seu máximo. É como eu digo aqui, quando acontece o Fortaleza para jogar com o Flamengo, para ele ser competitivo, ele tem que jogar o máximo. Não basta meia boca, ele tem que jogar o máximo para ser competitivo. É a mesma coisa, o Flamengo vai pegar o Chelsea, ele tem que jogar como ele jogou. Ele jogou o máximo dele ali. Jogou muito. Jogou muito. Agora, muito embora eu concordo em parte que os europeus começaram utilizando esse primeiro Mundial como uma espécie de laboratório, mas quando chegar a partir dessa próxima fase... Agora mesmo, nesses jogos decisivos, já está todo botando o time titular. Quando eles tomaram o choque, eles entenderam que a realidade é outra. Não, e por mais rico que o time seja, 700 milhões de reais não são E tem a pressão, Carlos Gil. A crônica esportiva lá de Portugal está caindo de pau. Diz que o Porto está envergonhando o Portugal. Pois é. Perdendo o jogo lá, está envergonhando. Então, os caras têm pressão, cara, né? Porque a manchete do jornal, o L'Equipe da França, quando a derrota do PSG, descendo do pedestal. Desceram do pedestal. A história do jogo Salto é alto, contada. A história do jogo é contada, mas ela é contada lá embaixo. O que vem é a manchete. Exato. O que vem é Botafogo 1, PSG 0. Exatamente. Desceu do pedestal, acabou. Até porque eu quero crer que eles acostumados àquele campeonato ridículo, Mundial de Clubes ridículo de todo ano, onde o clube chega lá, faz 2 partidas, é campeão e vem embora, e só pega na final um time relativamente mais difícil, então eles são acostumados com essa moleza. Aí eles pensaram que aqui iam pegar aquelas babinhas que eles pegam lá nesse campeonato. Eles não esperavam o Flamengo jogando o futebol que está jogando, o Botafogo com a determinação que está jogando, o Palmeiras com o time excelente que tem, o elenco que tem, o Fluminense, e vamos lembrar, teoricamente é o mais fraco dos 3, mas se organizou. Vamos lembrar que lá naquele Mundialzinho de Araque que você fala, eles chegam em meio de temporada, chegam no auge, contra os times daqui que estão arrebentados no fim de temporada. Agora contra os times da CONCACAF, só é um daqui da América do Sul, só vai um. O resto é da CONCACAF, é da África, da Ásia, tudo. Um ponto interessante, Carlos, que eu tenho visto, são os jogadores jovens que têm aparecido. Está todo mundo lançando jogador jovem. Né? O Palmeiras, por exemplo, no primeiro jogo dele, só tinha o Gomes, que tinha 32 anos, os outros jogadores, todos garotos. O Abel fez questão de colocar e disse a eles, vou colocar vocês, porque são jovens, por causa da temperatura que os europeus estão reclamando, porque a temperatura vale para todo mundo. Não é só para europeu, não. Até porque o Palmeiras lá em São Paulo não é um forno. Isso é choro. Então, ele colocou um time jovem, apostou na garotada, que deu certo e ele vai continuar. Então, isso é bom. É uma competição também que ela renovou, que ela não foi aquela competição morfa, né? Aquela coisa, né? Velha, envelhecida. Não. A gente vê, você vê aquele menino de Portugal jogar, o Mora, né? Joga muito. O Vitinha também joga pra caramba. Joga muito. O Doe do PSG. Exato. Ontem teve um menino do Real, foi do Real, um argentino que fez o gol, inclusive. Pô, o cara joga muita bola, então são essas coisas que dão colírios aos nossos olhos. Sabe? Não é só o resultado final. São situações assim que nos estimulam, que mostram que é possível. O futebol é sempre uma experiência. Infelizmente, eu sempre digo isso. O futebol, o que acontece hoje, não é exemplo para o futuro. E vamos Nem sempre é exemplo para o futuro. Vamos lembrar uma coisa que é importante. A importância desse Mundial, aquilo que eu falei antes aqui, é a questão do intercâmbio. De você ter a expectativa de jogar contra esses grandes times que você não joga quase nunca. Exatamente. Você vê que a própria seleção brasileira sofre com isso, porque a seleção brasileira passa 4 anos sem enfrentar as principais seleções do mundo. Praticamente.
E aí não tem referência, porque passa Porque os às 4 vezes anos. não faz nem amistoso com É esses isso que eu estou falando, que antigamente tinha muitos amistosos, você jogava contra a Inglaterra, jogava Isso. contra a França e tal. Ultimamente você não tem conseguido, a seleção da Copa passada não jogou com um europeu de primeira linha Você antes vai da jogar Copa. na competição. Né? Aí vai jogar na competição. E aí você perde a referência, embora o jogador da maior E para parte jogue você por ver lá. como é, ó, nós estamos chegando no final do programa e até agora, já 33, 34 minutos de jogo, se terminasse assim, o PSG era o segundo colocado, o Botafogo em primeiro. Só que tem um detalhe, se o Atlético fizer um gol no Botafogo e o PSG não ganhar do Seattle, o PSG fica fora. Mas O Atlético ficaria em primeiro, mas não enrola a Botafogo cabeça de segundo. quem está assistindo, não, porque o cara já viu, já sabe. Ele quer dizer que a gente é doido aqui. É porque está sendo gravado. Estou só dizendo como é complicado esse Mundial. Eu sei, eu estou brincando. Porque a lógica, com 35 minutos, era o PSG estar atropelando o Seattle. Mas a lógica Eu foi esperava uma subvertida. goleada, né? Exato. Sim, pois então vamos torcer para que os brasileiros todos avancem. Vamos torcer. Agora, sem ufanismo, né? Sem Não, rouba-rouba. pé no chão. Olha, eu vou dizer uma coisa, quando o Renato, torcedor do Flamengo, disse isso, Sem ufanismo. porque a realidade que nos espera é Eu vou cruel. botar aquele bonequinho que ele bota deitado Sem se abrindo. ufanismo. Né? Agora, não tem- torcer para os Aquele quatro bonequinho que tu passar. bota deitado se abrindo. Ele hoje queria trazer o bebê reborn dele vestido de Flamengo. Com essa do Lacerda, Vai com o eu vou cotovelo, encerrando. teu Mengão viu? tá jogando Com essa bola. do Lacerda, eu vou encerrando o plenário esportivo de hoje, agradecendo a você pela audiência e voltaremos na próxima segunda-feira, aí já com a definição de quem está mais próximo do título e também já próximo ao retorno, porque dia 9 nós teremos Ceará em campo contra o Sport e o Fortaleza contra o Bahia pela Copa do Nordeste. A todos uma ótima semana e até segunda-feira, se Deus quiser.